Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Que o Espírito Santo lhes dê ouvidos para ouvirem e entenderem a palavra de Deus. Essa é a maior bênção que o ser humano pode ter, porque uma vez entendendo, compreendendo, então elas vão ter condições de fazerem as melhores escolhas para as suas vidas. Olha só, eu queria que você prestasse muita atenção no que nós vamos falar. Aliás, eu vou apenas ler. Eu vou ler o que Jesus falou, o que está escrito. E o que está escrito está determinado, está profetizado. Ninguém pode ultrapassar o que está escrito. O que está escrito, não tem jeito, tem que acontecer. Tem que acontecer. Só para você ter uma ideia, quando Jesus chamou os 12 apóstolos, os 12 primeiros discípulos, ele sabia que Judas Iscariotes viria traí-lo lá no final. Mesmo assim, Jesus o chamou. Por quê? Senhor, que dúvida, por que ele chamou uma pessoa que ia traí-lo? Porque estava escrito, já estava determinado, e ele não podia ultrapassar. Ele veio aqui para obedecer o que estava escrito. Ele veio aqui para cumprir o que estava escrito. Tudo que estava escrito a respeito dele, ele veio para cumprir, obedecer, humildemente como servo. Então, mesmo sabendo que Judas viria traí-lo, ele o chamou, porque estava escrito que dentre dentre eles havia um que viria traí-lo. Então, o que está escrito, tem que acontecer, chova, faça sol. Quer as pessoas creiam ou não, quer as pessoas achem isso ou achem aquilo, não interessa o que as pessoas achem ou deixam de achar. O que importa é o que está escrito. Isso é muito grandioso. Olha só. Acercando-se de Jesus, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Jesus respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Aí Jesus fala mais. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas àquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Talvez você não esteja entendendo, mas vamos mais adiante, você vai entender melhor. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. E vendo, vereis, mas não percebereis. Aí você pergunta assim: ô bicho, não seria injustiça da parte de Jesus? Porque ele disse, poxa, ele faz uma separação. Ele faz uma separação. Então, há aqueles que é dado, ou são dados os mistérios, conhecer os mistérios do reino dos céus, e há aqueles que não lhes é dado. Por que essa diferença? Por quê? Por quê? Por que essa separação? Não é preconceito? Não é isso, não é aquilo outro? Então vêm as conjecturas. Mas Jesus explica.
ele explica com clareza por que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos e quem não são escolhidos, quem não é escolhido. Veja só, ele diz aqui no versículo seguinte, nesse texto dele, porque o coração deste povo está endurecido. Olha só, por que eles têm que ouvir mesmo em parábolas? Porque quando Jesus fala em parábola, se a pessoa estiver interessada, ela vai procurar saber o que significa aquilo, ela vai correr atrás, ela não vai ficar querendo receber de mão beijada, de graça, se ela tem o coração endurecido. Se ela tem o coração mole e ela ouviu, ela vai querer saber, vai buscar. Por exemplo, é o que acontece a partir de hoje, na Igreja Universal do Reino de Deus, em toda a Igreja Universal do Reino de Deus, nós estaremos falando sobre os mistérios do Reino de Deus, ou os mistérios do Reino dos Céus, melhor dizendo. Então, quem estiver interessado, vai. Quem não estiver interessado, tá bom, não tem problema. O reino de Deus não é para todos. Jesus veio para todos, mas nem todos aceitam. A maioria não aceita. A maioria não dá a mínima. É ou não é? Prefere o reino da terra, o reino deste mundo. Então Jesus explica por que a eles não é revelado. Ele explica que aqueles a quem não é revelado os mistérios do reino dos céus, é porque são pessoas que têm o coração endurecido, coração duro, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos. Quer dizer, ouviram criticando, desconfiando, ouviram, mas não tiveram ouvidos para ouvir o que Deus queria falar. O coração deste povo, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Que maravilha! Olha só que legal. Jesus está falando das pessoas cujos corações são duros, endurecidos, desconfiados, pessoas que não querem crer, nem querem crer. Sabe por que eles não querem crer? Porque eles não querem se converter. Por que eles não querem se converter? Porque eles não querem perder o sabor, o gosto, os prazeres do pecado. Não querem deixar. E você sabe, minha amiga, meu amigo, é uma guerra entre a sua mente e o seu coração, a minha mente e o meu coração. A minha mente quer o que é certo, o meu coração quer sentir, tem desejos de sentir, aspira sensações. E quem vai vencer? A cabeça ou o coração? Os escolhidos usam a cabeça, colocam a cabeça na palavra de Deus, investem a palavra de Deus, a sua cabeça na palavra de Deus, porque querem justiça, querem viver a coisa certa, querem viver de acordo com a vontade de Deus. Se o coração gosta, se não gosta, paciência, mas é a cabeça que manda para as pessoas escolhidas. Mas para as pessoas que não são escolhidas, que são a maioria, infelizmente, elas não querem abrir mão do pecado, elas não querem abrir mão do que é errado, elas não querem abrir mão do prazer do amante, da amante.
Elas não querem abrir mão do prazer da bebida, do álcool, do prazer da luxúria, da ostentação. Elas não querem abrir mão do prazer do coração, ou dos prazeres da carne, ou do coração. Não querem. Então, Jesus, já de imediato, fala em parábolas, e elas não vão entender. Não querem entender? Então tá bom, vou falar em parábolas. Agora para vocês eu vou revelar o que significa isso. É isso, isso, isso e aquilo. Não é legal? Pois bem, minha amiga e meu caro amigo, preste muita atenção uma coisa. Quando uma pessoa segue a justiça, ou quer seguir a justiça, isso é muito grandioso. Isso é muito glorioso. E eu estou falando assim, dando um exemplo, para você entender o que Deus está buscando. Ele está buscando pessoas que têm sede e fome de justiça, porque Deus é justiça. Deus criou a justiça. Deus é justiça. O seu trono é feito de justiça. Então, aqueles que nascem inclinados para a justiça, aqueles que desejam, almejam dentro de si, mesmo que estejam vivendo no pecado, mesmo que estejam enlameados, mergulhados na lama do pecado, mas se tem dentro de si, na sua essência, tem um desejo de fazer o que é certo, de viver uma vida correta, justa, então Deus sacia a sede, a fome dessa pessoa. Então, para essas pessoas, ele se revela, ele revela os mistérios do reino dos céus. Mas para aquelas pessoas que ficam criticando e jogando pedras naqueles que estão querendo viver uma vida justa, correta, essas pessoas têm o coração endurecido. Elas não creem nem em Deus. Elas creem no diabo, mas não creem em Deus. Preferem o diabo do que a Deus. Essa é a realidade. Então, Jesus disse, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos. Quem fechou os olhos foram eles. Quem ouviu de mau grado foram eles. Fecharam seus olhos e os seus ouvidos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração. Eles não querem abrir mão. Você conhece muitas pessoas que estão, que são seus amigos, conhecidos, etc., seu relacionamento. Você conhece pessoas que dizem, eu não quero saber de igreja. Você já falou de Jesus para ela? Você fala da igreja, é ou não é? Elas dão a mínima, não é? E ainda ficam achando você chato. Essa menina é chata, essa mulher é chata, esse rapaz é chato. Eu lembro que isso aconteceu comigo quando, quando eu era jovem. Eu via aquelas reuniões nos jardins, nas praças, reuniões dos crentes que estavam cantando aleluia e tal, louvando e tal. E o que acontecia? Eu passava de bicicleta e dava a volta ali, e de bicicleta eu ficava rindo deles, falava aleluia, aleluia, como no prato, bebo no prato, ou melhor, como no prato e bebo na cuia, aleluia, tal. Como no prato, bebo na cuia, gozando aquelas pessoas. Mais tarde, alguns anos mais tarde, eu vim me converter, ou melhor, o Senhor me converteu. E então eu comecei a falar de Jesus no meu trabalho. E você não tem ideia.
os meus colegas, as pessoas mais próximas, caçoavam de mim e ficavam rindo e chamando-me de Bíblia, disso e daquilo. Eu lembro até de um fato que quando eu apareci, quando eu chegava no trabalho e os colegas estavam lá conversando entre si, que eu me aproximava deles, pronto, eles se esvaíam, saíam fora. E eu ficava sem graça. Mas, graças a Deus, estamos aqui. Graças ao meu Pai Celestial, que nós estamos aqui, levando ou tentando levar para outras pessoas aquilo que Deus me deu. A revelação dos mistérios do reino dos céus, que a partir de hoje vai ser dado todas as quartas-feiras. Você que está interessado, você que tem fome e sede de justiça, de saber, conhecer a vontade de Deus para a sua vida, conhecer os mistérios do reino de Deus e os mistérios do reino dos céus. Reino dos céus, reino de Deus, você vai entender a diferença entre o reino deste mundo, o reino de Deus e o reino dos céus. Tudo isso você vai aprender às quartas-feiras na Igreja Universal do Reino de Deus. É de graça, é para todos. É para todos os que têm ouvidos para ouvir e querem ouvir. É para todos os que estão interessados em buscar a justiça, viver na justiça. É para todos os que são sinceros. É para todos os que têm um coração aberto para ouvir e obedecer a palavra de Deus. Tá bom? Deus abençoe a todos. Hoje, portanto, pela manhã, 10, 3 e às 8 da noite, no Templo de Salomão. Aliás, por conta de obras de restauração no templo, lá no estacionamento, então a reunião hoje no templo só será feita às 8 da noite, com o bispo Renato Cardoso e toda a equipe de pastores que ali está. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até amanhã. E amanhã tem mais. Deus abençoe.